E você pode abrir sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24. Quero ler com vocês esse texto do final do Evangelho de Lucas, o último capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Os evangelhos contam diversas narrativas sobre a ressurreição de Cristo e as aparições de Cristo a cada grupo de discípulos e a pessoas que ele foi aparecendo, foi se revelando, foi se mostrando como ressuscitado. E aqui nós temos uma narrativa sobre dois discípulos anônimos, não ditos o nome deles, a não ser o nome de um, que é Clopas, e que andavam, nós não sabemos de onde vieram, não sabemos quem eles eram, só sabemos isso, que eram discípulos de Cristo. E o texto diz que naquele mesmo dia, depois que Jesus já tinha ressuscitado e quando as mulheres foram ungir seu corpo e não encontraram o corpo mais no túmulo, dois desses discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, que era uma aldeiazinha, um povoado, algo bem pequeno mesmo. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Clopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu, deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 apóstolos e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Que o Senhor abençoe essa palavra dele, que a palavra de Deus esteja aberta não só diante dos nossos olhos, mas muito especialmente diante dos nossos corações essa noite. Olha, esses discípulos estavam tristes. Eles estavam caminhando
indo para casa, depois de voltarem de Jerusalém, voltando para o lugar onde eles moravam, mas eles estavam desalentados. A gente percebe claramente pela leitura do texto que havia uma esperança, havia um sonho, havia uma utopia, havia uma expectativa, e essa expectativa, esse sonho, essa utopia, tudo veio abaixo, como um castelo de cartas, ou aqueles castelos de areia que a gente faz na beira da praia, e a onda vem, derrama tudo, derruba tudo, e volta tudo a ser areia pisada. Eles estavam com esse sentimento de que alguma coisa muito essencial, muito importante, havia se perdido, havia perdido o sentido de ser, havia perdido a razão de ser. Então aí estavam desalentados, tristes, deprimidos, desencantados, sentindo um fracasso interior imenso. E é nesse contexto que eles se encontram com Jesus ressuscitado, já depois de ter, ao terceiro dia, saído do túmulo. Um pouco antes, as mulheres foram ungir seu corpo, não encontraram, depois avisaram os apóstolos, Pedro na frente foi correndo, entrou no túmulo e viu que realmente o túmulo estava vazio. E é esse clima que já estava lá entre os apóstolos, mas esses dois discípulos não estavam participando de nada daquilo, porque eles já tinham saído de Jerusalém. Então Jesus se apresenta diante deles e começa a conversar com eles, e a gente viu aqui no texto que leva um certo tempo para eles reconhecerem que o Jesus que havia ressuscitado estava ali ao lado deles, perto deles. E mudou toda a perspectiva que eles estavam, todo o pessimismo, todo o ceticismo, todo o desencanto, tudo aquilo que tinha sido morto, que tinha morrido num momento de desencanto e de desilusão, agora estava nascendo de novo, estava florescendo de novo, como uma brasa sob cinzas, que foi tomando força de novo, foi tomando fôlego outra vez. Igual aquelas lareiras no inverno, aquelas fogueiras, que o fogo vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E aí ficam só as madeiras queimadas, fica só a cinza. Mas ainda lá por baixo tem alguma coisa acontecendo, tem umas brasas ali. E aí você vai lá, começa a abanar um pouco, começa a soprar um pouco. E aí aquilo vai tomando vida, vai rejuvenescendo, vai renovando. E aquilo que era brasa debaixo daquelas cinzas todas, e o fogo que parecia ter acabado, vai renascendo. E a fogueira parece que renasce do nada. Todos nós procuramos isso. Há certos momentos na nossa vida que as expectativas estão muito embaixo, as esperanças estão muito vazias, a nossa visão de vida se tornou muito obscura, o prazer com as coisas desapareceu, e a gente se sente exatamente assim, como se a fogueira tivesse acabado e ali estivesse só cinzas, sem nenhuma expectativa de ter mais nenhuma chama. Todos nós esperamos que, de alguma forma, essa brasa que está debaixo das cinzas comece a ser alimentada, comece a ser soprada. A gente gostaria de voltar a acreditar de novo, a gente gostaria de voltar a vibrar outra vez, a gente gostaria de voltar a nos apaixonarmos de novo pela vida, ver a cor da vida, ver o encanto das coisas, ter esperança, poder caminhar com alegria. Todos nós, às vezes, temos momentos na vida em que a gente se sente assim, na necessidade imensa de que algo aconteça e sopre as brasas que estão debaixo das cinzas no nosso coração, e a gente renasce. Pois foi isso que aconteceu com esses discípulos, e foi essa experiência deles que fez com que aquilo que estava amortecido nas suas vidas, debaixo daquelas cinzas, pudesse renascer. Eu queria apontar aqui 4 coisas que esse texto nos mostra e que esse texto nos aponta
4 coisas que esse texto nos diz, olha, vale a pena. 4 coisas que são sugestões muito concretas, objetivas, para que a gente volte a acreditar, volte a ter esperança. E as 4 coisas que aqui aparecem nesse texto devem nos servir como uma espécie de diretrizes, de direcionamentos, para que a gente não deixe a esperança morrer e não deixe a alegria se acabar e possa ter essa renovação dessa chama, desse fogo, que nos dê de novo a alegria de viver, o prazer de viver, o prazer com as coisas. A primeira coisa que a gente nota nesse texto e que fica muito evidente quando a gente lê com atenção é que as coisas que têm que acontecer, elas acontecem no caminho. Se vocês perceberem bem, o texto no verso 14 começa dizendo que os discípulos estavam no caminho, os 2 estavam no caminho. E tudo isso que aconteceu com eles, o encontro com Jesus, o que Jesus disse para eles, tudo aquilo que eles redescobriram nesse episódio que aconteceu na vida deles, também aconteceu no caminho. E aí quando a gente chega no último versículo, que é o versículo 35, diz que os discípulos estavam ainda no caminho, voltando para Jerusalém, retomando o caminho. Então vejam, o texto começa falando que estavam no caminho, o texto continua dizendo que aquelas coisas aconteceram enquanto eles andavam, enquanto eles caminhavam e Jesus ao lado deles, e o texto termina dizendo que eles estavam no caminho, num rumo, numa direção. Então o que eu quero dizer a você essa noite é que as experiências que nós temos com Deus, essas experiências de renovação da esperança, de mudanças interiores que acontecem, de transformações dentro de nós que vão se sucedendo, da obra que Deus vai realizando na nossa vida, dos toques que o Senhor vai nos dando, das coisas que Ele vai nos mostrando e abrindo nossos olhos para que a gente possa ver melhor, possa ver mais definitivamente, possa ver de maneira mais definida. Tudo isso acontece enquanto a gente está caminhando. O que eu quero dizer para você essa noite é que nós, às vezes, topamos com certas circunstâncias na vida que querem que a gente pare, que nos desestimulam, que nos desencantam, que roubam a nossa energia, que nos sugam por dentro. E às vezes a gente tem a vontade de acabar, de parar, de estancar e de dizer: eu não quero mais caminhar. Para mim não há mais caminho. Eu quero parar agora e ficar aqui chorando, lamentando, murmurando. Não tem mais esperança, não tem mais horizonte. Mas é justamente o contrário que a gente deve fazer. O que esse texto nos mostra é que a gente não pode parar de caminhar, porque as coisas acontecem na caminhada. As coisas acontecem no caminho, as transformações acontecem no caminho. As mudanças acontecem no caminho. As novas paisagens aparecem enquanto a gente está caminhando. As coisas novas que vão acontecendo na nossa vida acontecem no caminho. É no caminho que essas coisas se dão, enquanto a gente está se deslocando, enquanto a gente está vivendo, enquanto a gente está batalhando, enquanto a gente está brigando, enquanto a gente está se renovando, enquanto a gente está dando passo a passo, enquanto está fazendo alvos, enquanto está indo atrás de alvos, enquanto tem objetivos, enquanto quer chegar em algum lugar. É no caminho que as coisas acontecem. Em vez da gente parar, estancar, desistir, o texto diz: olha, continua no caminho. Vai caminhando. Não para não, vai caminhando. Vai caminhando, que é enquanto você estiver caminhando que as coisas vão acontecer. Enquanto você estiver no caminho, é que as mudanças se dão. Então a primeira coisa que esse texto nos mostra, que se a gente quer renovar essa chama interior, esse fogo interior,
se quer que Deus faça coisas que vão renovando a nossa esperança, remontando a nossa força, renovando as nossas visões e a nossa fé e a nossa confiança, a primeira coisa que a gente tem que fazer é continuar caminhando, continuar no caminho, dando passos, seguindo, sem parar. Porque é no processo que as coisas acontecem. É no processo que Deus trabalha com a gente. É no processo que as mudanças se dão. A segunda coisa que a gente vê nesse texto, e que me parece muito claro, é que às vezes o que a gente está procurando está perto da gente, mas a gente não reconhece. Aquela coisa boa que a gente está buscando, às vezes está muito ao alcance, às vezes está muito acessível, mas a gente não reconhece. O próprio Cristo, às vezes se revela a gente, às vezes nos mostra coisas, às vezes nos aponta coisas, mas a gente não reconhece. O que aconteceu aqui nesse texto foi isso. Esses dois discípulos estavam buscando justamente aquilo que estava do lado deles, e eles não reconheceram. Eles estavam buscando justamente aquilo que estava lá, grudado neles, caminhando com eles, conversando com eles, ao alcance da mão, para que eles pudessem tocar, para que eles pudessem pegar, para que eles pudessem sentar junto, para que eles pudessem comer junto. Mas não reconheceram, que os olhos deles estavam fechados, tinha tanta lágrima, tinha tanto choro, tinha tanta tristeza, tinha tanto desespero, tinha tanto desalento, que isso cegou, que isso não deixou ver. Às vezes as coisas que a gente está procurando estão ali pertinho da gente, as soluções estão ali muito fáceis. Mas a gente se trancou num rosário de reclamações e de murmurações tão grandes. E a gente chora e quer saber só de ficar chorando e lamentando e murmurando. E aí os nossos olhos cheios de lágrimas não conseguem enxergar, não conseguem ver. Uma vez eu estava numa loja, uma livraria da Juerp, lá na Praça da Bandeira. Estava lá vendo uns livros. A Juerp, para quem não sabe, era a nossa junta de publicações dos batistas. Estava lá vendo alguns livros para comprar, escolhendo alguns livros. Aí eu vi que tinha uma vendedora, a vendedora da loja estava lá olhando para mim, olhava. Eu já comecei a ficar incomodado com aquele negócio de ficar me olhando. Aí daqui a pouco ela veio, escolhi lá os livros, falei, olha, eu queria levar esses livros aqui. Aí eu estava no caixa e ela passando os livros aí, vendo os preços, separando, e eu me preparando para pagar. Ela vira para mim e pergunta assim, o senhor é crente? É evangélico? Eu disse, olha, eu sou. Qual igreja que o senhor é? Ela disse, eu sou da Igreja Batista. Ah, da Igreja Batista eu também sou. Já disseram para o senhor que o senhor parece demais com o pastor Carlos Novaes? Aí eu disse, não. Isso aí nunca me disseram. Isso aí não me disseram nunca. Ela falou, pois parece. Eu acho que ele não vai gostar de saber disso. Mas também saí de lá sem falar nada. Deixa lá. Deixa como está. Às vezes está muito perto da gente. O cronista Rubem Braga estava fazendo uma viagem de avião e ele sentou do lado de uma pessoa que estava lendo o livro dele, um livro de crônicas do Rubem Braga. Ele sentou e viu que o cara estava lendo um livro dele. Aí ele sentou, virou para ele e perguntou, o senhor gosta desse autor? Aí a pessoa nem olhou para ele, ali com a cabeça no livro, os olhos no livro, disse, gosto muito, e se o senhor fizer o favor de não puxar assunto comigo, eu gostaria de continuar lendo. Aí disse que ficou sem graça e ficou na dele. A viagem toda,
Ele ficou lendo, a cara grudada no livro. Quando o avião pousou, e já avisaram para soltar os cintos, que já iam abrir a porta, aí Rubem Braga levantou, foi pegando o corredor, e o homem lá com aquela cara dentro do livro, numa antipatia total, sem querer nem olhar para o lado. Aí o Rubem Braga foi andando, aí finalmente ele fechou o livro, levantou para sair do avião, olhou para frente e viu o Rubem Braga lá na frente. Aí ele virou para a pessoa que estava atrás, aquele ali é o Rubem Braga. Ele falou, ele está no mesmo avião que nós estamos. Onde é que ele estava sentado? Ele disse, estava aqui. Ele falou, aqui do meu lado, aqui. Ele passou a viagem toda lendo o autor que ele mais gostava, e com o autor que ele gostava do lado dele, podendo ter tido 1h30, 2 horas de conversa com o autor que ele mais gostava, e deixou passar essa oportunidade, porque ele não reconheceu quem é que estava do lado. Às vezes a solução está logo ali. Cristo às vezes está apontando uma coisa logo ali. Jesus às vezes está mostrando uma coisa muito simples, muito fácil. Mas a gente com essa mania de complicar, e a gente com essa mania de achar que quando Deus aparece, tem que aparecer um batalhão de anjos do lado. Ou essa mania da gente achar que quando Deus faz alguma coisa é para abrir um mar vermelho, é para incendiar um monte, é para fazer uma montanha andar, e a gente fica esperando que esse tipo de coisa aconteça, e às vezes Jesus faz uma coisa muito simples, e aponta algo tão fácil, um caminho tão fácil, uma solução tão fácil, e a gente deixa aquilo passar, e a gente não percebe, porque a gente não reconhece que é o próprio Cristo que está ali do nosso lado, que Ele está muito perto, que Ele está grudado na gente. A terceira coisa que esse texto mostra, além de mostrar que no caminho é que essas mudanças vão acontecendo, no caminho é que Deus vai mexendo com a gente, no caminho é que Deus vai mostrando as coisas. Além de mostrar que às vezes a gente não reconhece Cristo, uma ação de Deus, uma solução de Deus tão perto, tão acessível, e a gente não vê, não reconhece, porque a gente está mais preocupado em reclamar, está mais preocupado em chorar, está mais preocupado em falar mal do mundo e falar mal da vida, está mais preocupado em nos fazermos vítimas e nos sentirmos vítimas da conspiração do universo contra a gente. E aí a gente perde a oportunidade de ver coisas tão boas que Deus vai mostrando. A terceira coisa que esse texto mostra é que os 2 discípulos que estavam ali naquele caminho de Emaús estavam tristes por um motivo que não existia mais. Eles estavam chorando por um motivo que já não existia. Eles estavam chorando e estavam tristes porque Jesus estava morto. Estavam chorando e estavam tristes porque Cristo tinha sido sepultado. Estavam chorando e estavam tristes porque alguns discípulos foram ao sepulcro e encontraram o sepulcro vazio porque o corpo tinha sido tirado de lá. Estavam chorando e estavam tristes porque o seu mestre tinha morrido, e com o seu mestre tinham morrido todos os seus sonhos e todas as suas esperanças. E Jesus vivo ali perto deles, e Jesus já tinha ressuscitado, e Jesus já estava ali, e eles continuavam reclamando e continuavam chorando, e choravam por um motivo que já não existia mais, que já tinha sido resolvido, porque agora o Senhor já havia ressuscitado. E o Senhor ressuscitou, e quando Jesus Cristo ressuscitou, Ele coloca abaixo todas as forças que podem atrapalhar a esperança de alguém. Quando Jesus ressuscita, Ele coloca todos os poderes debaixo do seu poder. Quando Jesus ressuscita, Ele coloca todas as tristezas debaixo da sua alegria.
Quando Jesus ressuscita, Ele coloca todos os desesperos debaixo da esperança que Ele traz. A grande mensagem que aqueles apóstolos estavam deixando de entender é que o motivo pelo qual eles choravam já não existia, porque a morte tinha sido vencida pela ressurreição de Jesus Cristo. E a gente, quando está enfrentando uma certa situação na vida que vai afligindo a gente, e eu creio nisso de todo o coração, a gente só se deixa afligir e só se deixa desesperar porque a gente esquece que o Senhor Jesus já ressuscitou. Entende o que eu estou te dizendo? Quando a gente bota o pé no chão lá, saindo da cama, e a gente fica com medo do futuro, com insegurança sobre como vai ser o amanhã, se quando a gente botar o pé no chão, se lembrar que o meu Senhor vive porque Ele já ressuscitou, o medo do futuro e a insegurança vão perdendo espaço. Se a gente levanta de manhã cedo e acha que na nossa vida as portas estão fechadas, as coisas não estão se resolvendo, as nossas esperanças falharam, se a gente levanta de manhã já pensando naquela dificuldade que a gente tem que resolver, naquele nó de problemas que a gente tem que desatar, e bota os pés no chão e pensa, o pior problema que alguém podia ter na vida é não ter esperança nenhuma. Esse problema para mim está resolvido porque o meu Senhor já ressuscitou. Se a gente levanta de manhã, bota o pé no chão e olha para a realidade, e aí vai lembrando de algumas coisas que vão tirando a alegria e vão tirando a esperança, a gente, quando bota o pé no chão e começa a sentir aflição por causa das coisas que a gente tem que enfrentar nesse mundo e nesse país que a gente vive, mas quando a gente bota o pé no chão e pensa, o meu Senhor ressuscitou, não tem aflição que possa ficar em pé no nosso coração. O que eu tenho que entender é que nós, como aqueles que seguem o ressuscitado, não precisamos mais chorar por coisas que já foram resolvidas, entende? Independente de qualquer coisa, independente se eu estou numa festa ou se eu estou num hospital, independentemente se eu estou numa situação segura ou se eu estou numa situação insegura na vida, independentemente se eu estou com o meu salário do mês que vem garantido ou se o meu salário do mês que vem não está garantido, independentemente do governo que eu tenho, do tipo de governo que está, independentemente das pessoas que estão acima de mim, independentemente de qualquer coisa dessas, quando eu levanto de manhã e boto os pés no chão e me lembro, o meu Senhor ressuscitou, não há insegurança que fique em pé no meu coração. É isso que Jesus Cristo mostrou para aqueles dois. Vocês estão chorando por uma coisa que não precisa chorar. Isso me lembra aquela experiência que o Bruno Bettelheim, que é um psiquiatra infantil, conta no livro dele, quando ele fala do primeiro dia de aula daqueles alunos, e aquela criançada chorando, que vocês sabem, primeiro dia de aula a criançada chora, e chora desesperada, parece que é o fim do mundo, e aí as mães ficam ali, com as crianças tentando confortar, e tinha lá uma menina, com a mãe do lado, que estava num desespero, chorava, eu quero minha mãe, só que a mãe dela ia ser a professora dela naquela escola. Aí a mãe vira para ela e fala assim, minha filha, eu que você sou a professora, eu estou aqui. Aí a menina para de chorar, olha para a mãe, vê as outras crianças todas chorando, eu quero minha mãe. Aí a menina olha para a mãe e diz, então eu quero meu pai. Continua chorando, sabe? A gente às vezes é assim. Às vezes a gente está chorando
por um motivo que não existe mais, que já acabou. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe qual é a maior angústia do ser humano? A maior angústia do ser humano é saber que vai morrer. Quando a gente começa a pensar que a gente estuda, faz o maior sacrifício para conseguir ter um diploma, um mestrado, um doutorado, e diz, agora eu sou formado, e de repente lembra que a vida caminha sempre para o mesmo final. Quando a gente fica doente, e aí é internado e é submetido a uma cirurgia ou a um tratamento, e depois que a gente fica bem, fica recuperado, a gente volta para a vida, mas aí vem de novo a lembrança, mas uma hora eu fico. Uma hora não vai ter solução. Quando a gente faz planos, e a gente vai realizando esses planos, e de repente a gente olha e pensa, mas isso aqui vai chegar no final. Isso aqui vai ter um fim. Quando a gente sabe que faz o bem, e faz um sacrifício enorme para fazer as coisas certas, e olha um monte de gente fazendo coisas erradas, e olha para essa gente fazendo coisa errada, e diz, eles vão morrer. Mas aí a gente olha para a gente que está fazendo tudo certo, e a gente lembra, mas eu vou morrer também. E quem faz tudo errado, e quem faz tudo certo, vai acabar no mesmo lugar, vai virar pó do mesmo jeito. Quando a gente começa a pensar nessas coisas, e principalmente quando a gente começa a perceber os sinais dos tempos chegando no nosso corpo, na nossa limitação física, naquelas coisas que a gente não sentia antes quando era jovem, começa a sentir, naquelas dores que a gente não tinha e começa a ter, naquelas fronteiras que a gente não tinha e passam a fazer parte da nossa vida, e a gente vai olhando para trás. E aí quando a gente ouve, a gente tem 50 anos e ouve de uma pessoa que teve um infarto fulminante com 55, a gente pensa, se eu morrer com 55, eu tenho só mais 5 anos de vida. E quando você tem 55 anos e ouve de uma pessoa que morreu com 60, você diz, se eu morrer com 60, eu tenho mais 5 anos de vida. E aí você vai lembrando dessas coisas. A maior angústia do homem é saber que vai ter fim. Um dia vai chegar o ponto final de tudo. Um dia as coisas vão acabar. E aí quando eu levanto de manhã, e quando eu boto o pé no chão, e vem o pensamento dizendo, olha, você um dia vai morrer, está caminhando para lá, um dia você não levanta mais, um dia você não senta mais, e um dia você não bota mais o pé no chão. Vai chegar esse dia inevitavelmente. Aí quando eu trago esse encontro de Jesus com os discípulos no coração, eu digo sim. Mas a ressurreição de Cristo me dá o conforto de saber que nem a morte tem o poder de tirar a minha vida. Foi isso que os discípulos aprenderam com Jesus. E a quarta e última coisa, só para a gente encerrar, que os discípulos aprenderam nessa caminhada com Jesus, é que Jesus quer entrar e ficar com a gente. Lá, quando começou a declinar o dia, foi chegando a noite, estava ficando tarde, eles estavam gostando daquela conversa gostosa, como eles disseram, olha, o coração da gente, a gente foi conversando com ele, o coração da gente foi aquecendo, a esperança foi voltando, o ânimo de viver foi voltando, a alegria foi voltando, a gente foi conversando com ele, e esse fogaréu foi tomando conta do nosso coração. Aí eles convidam Jesus e dizem, vem, entra e fica com a gente. E era tudo que Jesus queria. Porque é tudo que Jesus quer. Tudo que Jesus quer é entrar e ficar com a gente. Na experiência mais íntima, na experiência mais interior,
na experiência mais familiar, naquilo em que nós nos podemos chegar, nos sentir mais perto dele e ele perto da gente, nesse negócio de entrar para dentro da casa e de sentar na mesma mesa e de dividir a comida e de partir o pão, sinais da grande intimidade, sinais de que a gente está lá pertinho, sinais de que ele está continuamente ali com a gente. Ele não quer outra coisa, ele quer entrar para ficar com a gente. A gente é que às vezes deixa a porta fechada e deixa ele para o lado de fora. Às vezes a gente é que deixa a porta fechada e quer resolver sozinho a parada. Às vezes é que a gente tem um vazio dentro da gente porque a gente fechou a porta. E Jesus, tudo que Ele quer é entrar e ficar com a gente, entrar e renovar a esperança, entrar e dar alegria, entrar e dar segurança da presença dEle. E a gente mantém aquela porta fechada. Tudo que Ele quer é entrar e ficar. E aquilo que aconteceu na vida daqueles discípulos de Jesus, entrar para ficar, entrar para sentar na mesa, entrar para partir o pão, é o que Ele quer fazer na nossa vida. Ele quer estar no caminho, mas Ele não quer estar no caminho apenas. Ele quer andar junto, mas não quer só andar junto. Ele quer estar perto, mas Ele não quer só estar perto. Ele quer entrar e sentar na mesa. Ele quer entrar e estar perto de tudo que é mais íntimo, mais familiar, experiência mais profunda da gente, conhecendo a gente no mais profundo do nosso ser, olhando para o fundo do nosso coração e conhecendo tudo, e deixando a gente simplesmente descansar nele. É isso que Ele quer. Ele quer ter um envolvimento pessoal com a gente, Ele quer ter um relacionamento pessoal conosco. Porque às vezes a religião dá essa impressão de que Deus é uma coisa muito acima, muito distante. É o Todo-Poderoso, é o General, é o Senhor do trono, acima das nuvens. E dá essa impressão de um Deus muito longe, muito distante. E aí vem Jesus e diz: não é nada disso. Eu não quero ficar distante, eu não quero ficar lá em cima das nuvens, eu não quero ser uma figura decorativa, eu não quero ser um ícone, eu não quero ser uma imagem, eu não quero ser uma memória. Eu quero me relacionar diretamente com você, é encontro pessoal, é relacionamento pessoal, é isso que Ele quer. O Senhor Jesus veio para mostrar isso. Jesus veio para mostrar que Deus é poderoso, sim, que Ele é o Senhor do trono, sim, que Ele é o Senhor do universo, sim. Mas apesar de tudo isso, Ele quer ficar com a gente. Ele quer entrar e ficar. Ele quer entrar e comer junto. Ele quer entrar e participar da intimidade da nossa vida e ter esse relacionamento pessoal conosco e ser mais do que uma imagem na parede, mais do que um quadro bem pintado, mais do que um templo aberto, mais do que um altar enfeitado, mais do que uma liturgia pomposa. Ele quer ter um relacionamento pessoal e direto com a gente. E essa noite, Ele quer isso e não abre mão de entrar na sua vida, de entrar na sua casa, de sentar na sua mesa, de comer com você e de dizer: olha, a gente está aqui, vamos caminhar junto. É isso que Ele quer. É isso que eu quero convidar você a fazer essa noite. Abra essa porta, deixe Ele entrar e descanse nos braços desse que veio para ficar com a gente. Curva a sua cabeça comigo. Você pode orar nesse momento dizendo isso a Ele: Senhor, eu quero isso. Está aqui meu coração aberto, está aqui meu coração exposto, está aqui a mesa. Vem, sente-se comigo, coma comigo. Eu quero sentir você perto de mim, quero tocar em você, quero ouvir sua voz, quero ver seus olhos, quero conviver com você, quero participar da sua intimidade, eu quero que você me conheça e quero conhecer você também. Eu quero isso, eu quero esse convívio contigo.
Essa noite Ele quer isso de você. E Ele quer isso com você. E se nessa noite há alguém aqui que está dizendo, eu também quero isso, também vou abrir a porta e também vou deixar Ele entrar, eu quero Jesus na minha mesa, eu quero Jesus na minha casa, eu quero Jesus na minha vida, eu quero Jesus no meu coração, eu quero que Ele tome conta de tudo. Se você crê nisso e está querendo isso, eu quero orar por você agora, onde você estiver. Se você nessa noite entrou aqui e está dizendo, olha, mais do que estar dentro de um templo, mais do que estar numa igreja, mais do que fazer parte de uma religião, eu quero esse Jesus que se relaciona pessoalmente comigo, no meu coração e na minha vida. Se é isso que você quer, eu quero orar por você agora. Fique em pé aí no lugar que você está, para que eu possa orar por você agora. Se você nessa noite está dizendo, eu quero isso, eu quero esse Jesus comigo dia a dia, na minha mesa, isso, na minha casa. Eu abro a porta, eu quero abrir a porta, entende? Quero abrir a porta e deixar Ele entrar, isso. Deus abençoe vocês. Faça isso. Isso. Vai ficando em pé aí onde você está. Você diz, olha, eu vou me levantar aqui, porque eu preciso marcar minha vida hoje. Hoje, nesse domingo, aqui nesse lugar, eu quero marcar a minha vida com esse passo de fé, fazendo com que ele se torne algo real para a minha vida, algo verdadeiro, algo concreto. Você quer isso? Fique em pé aí no seu lugar, como essas pessoas todas já fizeram aí, estão fazendo. Faça você também. Eu quero orar por você agora. Senhor querido, Tu estás vendo esses corações, essas vidas que se levantaram diante de Ti, essa resposta à Tua palavra, que essa resposta ao Teu Evangelho se concretize, que de fato esses corações sintam a Tua presença muito perto, muito amorosa, cheia de graça, cheia de misericórdia, e ocupa o espaço do medo, da insegurança, ocupa o espaço da mágoa, ocupa o espaço do ressentimento, ocupa o espaço das memórias ruins, ocupa o espaço dos traumas, ocupa o espaço do desespero, ocupa o espaço da tristeza, ocupa o espaço da aflição, ocupa o espaço disso tudo com essa graça maravilhosa que vai transbordando e vai enchendo a nossa vida de segurança, de paz, de alegria, de esperança. Faze isso, faze agora. Nós te pedimos pela Tua graça e pelo Teu amor. Faze isso, amém. Amém.